Retornando para dar continuidade aqui ao estudo do artigo 5º da nossa Constituição Federal de 1988 e estamos vendo inciso por inciso já aqui no inciso 35, que fala o seguinte: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Esse inciso consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Professor, o que é isso? O judiciário ele não pode se desviar da obrigação de apreciar o seu pedido, de apreciar a lesão ou ameaça ao direito de qualquer pessoa. É interessante que aqui no Brasil se adota a jurisdição una, ou seja, é o judiciário que diz o direito, e inexiste a instância administrativa de curso forçado. O que exatamente significa isso? Digamos que você tenha uma demanda que você considere que a administração pública feriu ou ameaçou algum direito seu. Você tem total liberdade de procurar imediatamente o Poder Judiciário e levar à apreciação do Judiciário essa lesão ou ameaça a direito. Você não é obrigado a esgotar a instância administrativa para só aí então recorrer ao Judiciário. Não, você pode imediatamente, a qualquer tempo, procurar o Poder Judiciário e levar até ele essa ameaça ou lesão a direito. Lógico que há algumas exceções. As exceções são casos de habeas data. No habeas data, para que você... um dos requisitos é que haja ou a negativa da administração pública em fornecer a informação que você está querendo, ou a omissão da administração. Então, ante a negativa ou omissão, aí sim há cabimento para habeas data. A outra exceção diz respeito à controvérsia desportiva, onde é necessário que haja o esgotamento dessa instância, da justiça desportiva, para só então levar ao judiciário, para apreciação do judiciário, essa lesão ou ameaça a direito. E, por fim, também a reclamação contra o descumprimento de súmula vinculante pela administração pública. Ou seja, se existe uma súmula vinculante, aquelas súmulas do STF, se a administração descumpre uma súmula vinculante, é necessário primeiro uma reclamação junto à administração para só aí então levar tal caso à apreciação do Poder Judiciário. Então, decore, memorize essas exceções e para que você entenda exatamente como é que funciona este inciso, certo? Lembre essa questão da inafastabilidade da jurisdição, mas que inexiste a jurisdição, a instância administrativa de curso forçado, a não ser nessas exceções que eu lhe falei. Você pode procurar levar ao judiciário essa lesão ou ameaça a direito a qualquer tempo, a não ser nessas exceções que eu lhe falei. O habeas data, a controvérsia desportiva e a reclamação contra o descumprimento de súmula vinculante pela administração pública, correto? O outro inciso interessante é que, inciso 36, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, certo? Esse é um inciso que consagra a questão da segurança jurídica. O cidadão ele precisa saber que atos, que posicionamento esperar da administração pública, inclusive do Poder Judiciário. Nós não podemos ficar à mercê de decisões autoritárias, de decisões que venham desrespeitar direitos já conquistados e algo nesse sentido. Então, é uma garantia também da irretroatividade da lei, excetuando aquilo que venha beneficiar o réu. Nesse caso, a lei poderá retroagir.
E existe também a súmula 654, a súmula do STF, que a garantia de retroatividade da lei não é invocável pela atividade estatal que a tenha criado, certo? O que essa súmula está querendo dizer é que se a administração pública cria uma lei que beneficia retroativamente alguém, posteriormente a administração não poderá invocar essa irretroatividade, esse princípio da irretroatividade, para tentar retirar aqueles benefícios, certo? É importante você saber sobre esse inciso o conceito de direito adquirido, de ato jurídico perfeito e de coisa julgada. Direito adquirido, imagine o seguinte: quando você cumpre todos os requisitos para adquirir um direito. Por exemplo, uma aposentadoria. Você trabalhou um determinado número de anos, você fez as contribuições corretamente para a Previdência e alcançou um determinado ponto da sua vida em que você diz: agora eu posso me aposentar. Isso aí é um direito adquirido, certo? O ato jurídico perfeito, ele já é um pouco diferente. É quando ele reúne todos os elementos exigidos em lei. Por exemplo, a celebração de um contrato. Se o contrato ele está recebendo todos os elementos que são exigidos em lei, então aquele contrato ele é considerado um ato jurídico perfeito. E o que é a coisa julgada? A coisa julgada é uma decisão do judiciário da qual não cabe mais nenhum tipo de recurso. Aí nós chamamos isso de coisa julgada. Não cabe mais recurso, coisa julgada. Então, a lei, nenhuma lei pode prejudicar esses três itens: o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. É lógico, o direito adquirido, existem discussões, quais situações podem se enquadrar como direito adquirido ou não. Não vem o caso aqui no estudo desse inciso. Só é importante você saber essas questões. Se você cumpre os requisitos, o direito adquirido é quase como um patrimônio que você adquire. Como, por exemplo, também no direito trabalhista. Você cumpriu, por exemplo, o período aquisitivo das férias. Você tem o direito a 30 dias de férias remuneradas. Direito adquirido, certo? Então, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, ok? Indo aqui para o inciso 37, que diz o seguinte: não haverá juízo ou tribunal de exceção, certo? Esse inciso ele tem uma relação íntima com o inciso que nós vamos ver mais adiante, que é o inciso 53, que diz que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. O que esse inciso quer dizer quando fala que não haverá juízo ou tribunal de exceção? Afinal, professor, o que é um tribunal de exceção? Imagine você, caro aluno, que ocorre determinado fato, um fato que possa chocar a sociedade. Vamos dizer, o assassinato da filha da Isabela Nardoni, que foi lá quando o pai jogou a filha lá pela janela do prédio. Imagine você que esse caso chocou a sociedade e a sociedade decidisse criar um tribunal apenas para julgar aquele caso. Isso não é permitido de forma nenhuma pela nossa legislação, pela nossa Constituição. Não pode haver um tribunal criado posteriormente apenas para julgar um determinado caso. Isso foi o que aconteceu, por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, quando houve a criação de alguns tribunais para julgar os vencidos, ou seja, o Tribunal dos Vencedores julgando os vencidos. O caso do Tribunal de Nuremberg, por exemplo. Então, esse inciso é mais uma garantia, é mais uma tentativa de
determinar que a justiça, que o judiciário seja mais imparcial possível, vetando a criação de tribunais de exceção, de tribunais que venham sejam criados para julgar fatos isolados. Não, isso não pode existir na nossa sociedade, na nossa legislação. Isso é vetado exatamente por esse inciso, certo? Quando nós formos falar no inciso 53, que a gente vai ver mais adiante, vocês vão ver como isso está intimamente relacionado. O inciso 38 diz o seguinte: é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados: a linha A, a plenitude da defesa; a linha B, o sigilo das votações; a linha C, a soberania dos vereditos; e a linha D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Artigo que é cobrado na literalidade, então é importante que você leia e releia este inciso para memorizar essas questões, certo? O que é crime doloso? Crime doloso é quando o agente prevê o resultado e mesmo assim pratica a ação, certo? Então estava presente ali na vontade do agente alcançar aquele resultado. Observação importante: latrocínio. Você pensa, imagine que cai uma questão aí na sua prova dizendo que um sujeito acusado de latrocínio vai ser julgado pelo tribunal do júri. Está errado. A competência para o julgamento de casos de latrocínio é de juiz singular. Por quê, professor? Porque latrocínio, apesar de desencadear a perda da vida de alguém, o latrocínio ainda é considerado um crime contra o patrimônio e não contra a vida, que no caso a competência do tribunal do júri é para os crimes dolosos contra a vida. Então, lembre disso, latrocínio não é crime contra a vida, é crime contra o patrimônio. A perda da vida é um agravante ao crime contra o patrimônio. Essa competência do tribunal do júri também, ela não é absoluta, certo? Nós vamos já falar disso. É importante também você, como eu já disse, memorizar essas alíneas A, B, C e D, quando diz que sempre é assegurada a plenitude da defesa, o sigilo das votações, ou seja, os jurados lá no tribunal do júri, eles não vão declarar abertamente a sua decisão. A soberania dos vereditos, essa é uma questão que também ela é relativizada. Por quê? Não existe, por exemplo, a soberania do veredito ela não é uma decisão irrecorrível por parte do tribunal do júri. Se o júri decide condenar alguém, não significa que a partir daquela decisão acabou e não há mais recurso. Existe a figura da revisão criminal e até a instituição de novo júri. Então, a soberania dos vereditos ela não é absoluta. E a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Essa competência não é absoluta, por quê? Imagine você, caro aluno, que o presidente da República, o presidente eleito, senhor Jair Messias Bolsonaro, cometa um homicídio no exercício do cargo. Ele não será julgado pelo tribunal do júri, porque ele tem algo que se chama foro por prerrogativa de função. Então, a Constituição já estabelece uma competência diferente para julgar o presidente da República, para julgar membros do Senado, membros da Câmara dos Deputados, esse tipo de coisa. Esse tipo de pessoas, de agentes da administração, eles têm o foro por prerrogativa de função. Detalhe importante e interessante aqui. Se o foro por prerrogativa de função não for estabelecido, veja só, se não for estabelecido pela Constituição Federal, pela Constituição de 1988, mas tiver sido estabelecido por uma Constituição estadual, então a competência que prevalecerá
é a competência do tribunal do júri, certo? Da mesma forma, no município, se existe o estabelecimento de um foro por prerrogativa de função, nesses crimes dolosos contra a vida, a competência que vai prevalecer é a competência do tribunal do júri. Então, só não prevalece a competência do tribunal do júri se uma competência diferente é estabelecida pela Constituição Federal. Ok? Entendido? Então, vamos ao próximo inciso, que é o inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Aqui a gente está falando do princípio da legalidade. Se qualquer conduta ela não é tipificada, uma conduta que possa ser considerada danosa para a sociedade, mas ela não for tipificada em lei, a pessoa não pode sofrer nenhum tipo de sanção, porque não há crime sem lei anterior que o defina. Nem que a lei seja criada posteriormente, ela não vai alcançar fatos pretéritos, ela só vai alcançar os fatos que aconteçam dali por diante, certo? E nem pena sem prévia cominação legal. Essa cominação, essa palavra bonita, cominação. Cominação, no termos mais simples, é o estabelecimento de uma pena. Cominação é você dizer o castigo que a pessoa vai sofrer. É reclusão, é detenção, é perda de direito, esse tipo de coisa. Então, a cominação é a sanção, o tipo de sanção que a pessoa vai sofrer. Então, não existe pena sem prévia cominação legal, nem crime sem lei anterior que o defina. E, como eu já coloquei aqui a observação, apenas lei formal pode definir conduta criminosa, o que é tipificar um crime, certo? Quando eu falo apenas lei formal, é aquela que passa por todos os rituais do poder legislativo e é editada por esse poder, certo? Mas e se o presidente da República, o Bolsonaro, por exemplo, edita aí uma medida provisória tipificando alguma conduta aí? Não pode, porque medida provisória não pode tratar desse assunto, a própria Constituição já diz isso, certo? Então, é apenas lei formal, aquela lei que passa por todos os rituais do processo legislativo. Apenas a lei formal. Medida provisória não pode definir crime nem cominação de pena, certo? Por fim, o inciso 50 diz que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Primeiro, é interessante você saber o que é retroatividade. Retroatividade é a capacidade de alcançar um ato lá no passado, um ato pretérito, certo? Então, retroativo alcança o ato passado, o ato pretérito. E retroativo não alcança o ato pretérito. Então, veja só, o inciso diz que a lei penal ela não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, imagine uma lei penal que é editada, que diminui, que ameniza a pena para um determinado tipo penal, para um determinado crime. Ora, essa lei, como é mais benéfica ao réu, ela vai retroagir e vai beneficiar aquela pessoa que, por exemplo, está cumprindo uma pena e vai ter a pena diminuída, certo? Ela, então, de forma nenhuma, vai retroagir para prejudicar o réu, é só para beneficiar o réu. Eu coloquei aqui a observação ex nunc e ex tunc. Você vai dizer, professor, que palavras feias são essas? Expressões que você pode cruzar com essas expressões aqui em uma prova. O que elas significam? Ex nunc e ex tunc são as expressões latinas para falar dos efeitos, se os efeitos da lei se são retroativos ou não. Ex nunc quer dizer que os efeitos daquela lei vão ser só dali para frente. Ex tunc quer dizer que os efeitos
são para frente e para trás, ou seja, os efeitos retroagem. É um pouco... você pode... muito fácil você confundir esses termos, porque eles são muito parecidos. E aí existem uma série de manhas para você decorar. Tem muita gente que fala que para saber o que é ex-nunc, o ex-tunc você fala, lembra da nuca, ex-nunc, e aí empurra a cabeça para frente, que é para saber que ex-nunc não retroage, vai só para frente. Ou outros falam que lembram do ex-nunc, lembram de nunca, ou seja, nunca mais. Nunca mais é a partir daquele dia em diante, então não retroage. Ou o ex-tunc, as pessoas lembram aquela trave ali do T, lembram duas setinhas e pensam que fazem essa relação para lembrar que o ex-tunc significa ter efeitos retroativos também. Então você escolhe aí a melhor manha para você decorar, para você memorizar o que é ex-nunc e ex-tunc, porque são expressões que você, com muita probabilidade, você cruzar com elas em uma prova, certo? A retroatividade da lei penal, quando ela é para beneficiar o réu, é hipótese de abolício criminis. É quando uma lei penal, às vezes, deixa de considerar certa conduta crime, então essa lei retroage e acaba beneficiando o réu, certo? Eu vou ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos continuar o estudo dos incisos do artigo 5º da Constituição, para provavelmente chegar até o fim desse artigo e daí para frente continuar os outros assuntos tão importantes quanto esse. Espero que você esteja gostando da aula, espero que você esteja se dedicando aos estudos, porque essa matéria aqui, ela cai bastante em prova, então é importante que você não apenas assista às aulas, mas também que você crie, como eu venho dizendo desde a primeira aula, crie uma intimidade com o texto da lei. Pegue a Constituição, veja no seu próprio celular, lá no site do Senado você vai conseguir ver todas essas leis, veja lá a Constituição, leia e crie uma intimidade com esse texto. É importante para a sua prova, é importante para você e vai lhe dar mais probabilidade de sucesso. A gente vai ficando por aqui, a gente se vê na próxima aula. Um abraço, até mais.